Este é o terceiro capítulo da série sobre aprendizagem e aumento de inteligência. Começarei explicando as diferenças específicas entre aluno e estudante. Mostrarei o que faz um estudante e por que ele aprende mais que um aluno. Também indicarei o que as escolas e faculdades podem fazer para transformar seus alunos em bons estudantes. Pois bem, qual é a diferença fundamental entre aluno e estudante? Começo expondo as duas características principais do aluno. A condição de aluno é necessariamente coletiva e passiva. Lembre-se dessas duas palavras. Mas, antes de mais nada, o que é um aluno, afinal? Aluno é aquele que simplesmente assiste a uma aula. Ponto final. Não é nada além disso. Trata-se de uma condição coletiva e passiva em que todos assistem a uma aula. Você pode ser aluno de qualquer coisa. Nada te impede de ser aluno de fotografia, por exemplo. Basta ir às aulas, sentar na cadeira e assistir. Isso não fará de você um fotógrafo, mas já será um aluno. Você pode ser aluno de marketing, aluno de culinária e até aluno de ilusionismo. Ser aluno é algo simples e não exige nada da pessoa. O aluno ouve, o aluno vê e o aluno entende. Por isso, qualquer um pode ser aluno. Basta ter ouvidos, olhos e cérebro. Uma coisa é entender, que é algo simples. Todo mundo consegue entender várias coisas que vê e ouve. Mas será que entender significa aprender? Não. Em regra geral, o aluno não aprende. Só o fato de entender bem o que foi explicado não significa que conseguirá guardar essa informação no cérebro. Bom, agora vejamos as diferenças do estudante. Para saber como o estudante atua, basta se lembrar daquelas duas condições do aluno. Isso porque o estudante é simplesmente o oposto do aluno. E qual foi a primeira condição do aluno que mencionei logo atrás? Que ele está numa condição coletiva. Então, o estudante é necessariamente o quê? Individual. Não tem como estudar alguma coisa se não for sozinho. A individualidade é condição essencial do estudante. E qual é um dos erros mais comuns das escolas brasileiras? Elas sempre estimulam trabalhos em grupo ou grupos de estudos, sendo que não existe grupo de estudos, nem mesmo quando o grupo é reduzido a apenas 2 pessoas. Isso simplesmente deixa de se caracterizar um estudo autêntico, virando uma aula grupal. A conduta certa das escolas e universidades deveria ser simplesmente diminuir o número de aulas, reduzindo inclusive a duração de cada uma. E, por outro lado, aumentar o tempo livre para os alunos estudarem individualmente. No entanto, o que vemos nas escolas brasileiras é justamente o contrário. Ao invés de diminuir, elas aumentam o número de aulas. Vivem dando aulas extras para tudo. É como os casos dos aulões de revisão das provas da semana, por exemplo. São aulas dos resumos de todas as matérias, normalmente dadas nas vésperas dos exames bimestrais e semestrais. Além disso, as escolas estimulam também aulas particulares de reforço, ou seja, na casa do aluno. Portanto, ao invés de as escolas organizarem seu espaço e seus horários para o aluno poder estudar individualmente, os brasileiros só aumentam o número de aulas, transformando o aluno em mais aluno. Esse modelo de ensino, porém, não é característica exclusiva do Brasil. É de todos os países com índices baixos de aprendizagem e de inteligência. Já em países como a Finlândia, por exemplo, a história é outra. A Finlândia é o melhor exemplo que se tem. Esse país é simplesmente a referência mundial no ensino, sendo considerado o melhor sistema educacional de todos. E sabe qual é um dos motivos para isso? Lá, o tempo na escola é integral.
Mas, diferentemente das escolas daqui, a maior parte do tempo é dedicada exclusivamente para o estudo individual. Ou seja, durante a manhã, há as aulas normais, onde os alunos estão nas salas e se sentam na frente dos professores. No entanto, passado o período da manhã, os alunos simplesmente migram para outro prédio. Lá eles passam o resto do dia estudando. Isso mesmo. O período restante da escola é dedicado aos estudos individuais, diariamente, cada um no seu canto e sem conversa. Não há grupos de estudo ou trabalhos em grupo, nem nada dessa natureza. E os estudantes têm livre acesso a uma biblioteca todinha só para eles, com direito a utilizar tecnologia audiovisual para determinadas matérias, como é o exemplo de língua estrangeira, informática e demais pesquisas selecionadas. Tudo isso sem a interferência de qualquer professor ou colega. Bom, falamos da condição individual do estudante, que é o oposto da condição coletiva de aluno. Mas vimos que, além de coletivo, o aluno também é o quê? Passivo. Então, qual é o oposto de passivo? Ativo. É isso que o estudante deve ser: individual e ativo. E o que é ser ativo? Todo estudante deve ter necessariamente um papel e um lápis na mão. Pode ser uma caneta também, não importa. Isso porque ser ativo é simplesmente escrever. Enquanto o aluno só presta atenção passivamente, o estudante está sempre escrevendo. Mas preste bem atenção, eu disse escrever e não digitar. Há uma diferença grande entre quem escreve e quem digita. Se você pensava que as duas atitudes são a mesma coisa, você está enganado. Enquanto você escreve, apertando seus dedos no lápis, mexendo a mão e o punho, desenhando cada letra específica, como o D e o A e o tio, você utiliza mais neurônios e ativa mais conexões nervosas do cérebro. Mas quando você faz o movimento simples de apertar apenas duas teclas, D mais A, você não precisou de muitos neurônios para realizar essa atividade. Logo, utilizou menos conexões nervosas. Em outras palavras, quando você digita, a informação vai para o HD do seu computador ou para o HD do seu celular. Mas, em contrapartida, quando você escreve, a informação vai para o seu HD e lá permanece. E esse HD você pode levar para a sala de aula e pode até usar quando for fazer a prova. Eu acredito que os professores deixam. Uma vez compreendido que se deve escrever e não digitar, a próxima pergunta a se fazer é: o que devemos escrever? É simplesmente copiar? Não. Você deve simplesmente fazer resumos do que acabou de ler ou escutar. Se preferir, pode até fazer resumos ao mesmo tempo em que lê ou escuta. Mas isso não é copiar. É apenas escrever no papel os assuntos mais importantes que você considerou. Seria como se explicasse para si mesmo sobre o que deve se lembrar. Mas alguns podem dizer assim: eu não consigo, eu não sei fazer resumo de nada. Sempre fui péssimo nisso. Não sei nem por onde começar. Quando eu leio, acho tudo importante. Vou acabar copiando tudo. Calma. Para você que se sente assim, há uma dica infalível. Primeiramente, pegue pedaços pequenos de papel. Já que você tem receio da palavra resumo, comece devagar. Olhe para esses pequenos papéis e feche os olhos. Imagine em sua mente que amanhã haverá uma prova surpresa. E só você sabe disso. Ao abrir novamente os olhos, enxergue os papéis com o objetivo de fazer uma cola. Várias colinhas que você pretende esconder no bolso. Comece a escrever o que você acha que poderá cair nessa prova fictícia. Sinta-se à vontade para fazer isso. Pronto! Sem que você perceba, vai surgir de dentro de você um poder de síntese que você não conhecia antes. Como o professor Pierluigi costumava dizer: eis o segredo de se fazer um bom resumo. Finja que está fazendo colinhas para uma prova. Não precisa nem ser organizado. O importante é fazer um resumo que só você entenda. Por exemplo, o resumo não precisa ser apenas escrito. Pode ter figuras que facilitem você a lembrar o que
estudou. Então o ideal é um resumo com palavras e ilustrações, podendo ter até setas e cores diferentes, se preferir. É como se fosse um mapa mental de lembretes, algo que só de botar o olho você já se lembre de tudo. Seja criativo e sucinto, use palavras-chave e desenhos fáceis. O importante no final é que, quando você for fazer a prova, nem precisará levar as colas. Tudo já estará guardado na sua cabeça. Se duvida disso, experimente e comprove você mesmo. Você nunca precisará de uma cola de verdade na hora das provas. O simples ato de fazer a cola em casa já é um ato de estudar. O professor Pierluigi Piazzi contava uma história sobre sua infância. Ele era uma criança italiana e teve que se mudar para o Brasil. Nas escolas daqui, como o costume era estudar apenas nas vésperas, o pequeno Pier, só para se garantir, começou a fazer colinhas para as provas dos dias seguintes. No entanto, ele começou a notar que toda vez que levava as colas, acabava não precisando usá-las. Só o trabalho que ele teve para fazer as colas em casa já serviu para ele se lembrar de tudo. E assim ele descobriu que o importante era todo dia chegar em casa e fazer colas das aulas que ele teve naquele dia. Então ele começou a pegar o gosto pela coisa. Não esperava mais chegar perto do dia da prova. Isso fez ele se tornar o melhor aluno. E mais tarde, um dos professores mais influentes que o Brasil já teve, sempre ajudando os alunos brasileiros a se tornarem estudantes independentes e inteligentes. E foi isso que ele fez até sua morte. No próximo vídeo mostrarei como nosso cérebro funciona durante a aprendizagem. Você saberá os segredos por trás da inteligência superior.